Um dos segredos para melhorar o resultado financeiro é gastar menos. Nós já sabemos disso, talvez é a aula zero de todo conselho financeiro, de todo educador financeiro. Não faz sentido você estar buscando melhores resultados financeiros, sair de um ponto A para um ponto B, do ponto de vista de acumulação de capital, se você não conhece bem as suas despesas e tem consequência e sabe das consequências de não ajustar conforme o seu padrão de vida. Opa, aí vem um conceito. Aqui está um conceito que muitas pessoas desconhecem ou entendem da forma errônea, de uma forma equivocada. Padrão de vida. O que é padrão de vida? Qual é o seu padrão de vida? Antes de entrar no conteúdo, gostaria de te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário caso o conteúdo tenha feito sentido ou tenha gerado algum insight, alguma camada de conhecimento novo para você. Deixa um like, se inscreva para a gente continuar levando essa mensagem, patrocine esse canal, esse conteúdo, para que outras pessoas também consigam acessar essa camada de conhecimento a ponto de também sair de um ponto A e ir para um ponto B do ponto de vista de educação financeira. Mas falando do padrão de vida, as pessoas, na maioria das vezes, elas carregam um conceito equivocado sobre padrão de vida. E é sobre isso que eu vou abordar nessa aula, sobre padrão de vida. Basicamente, as pessoas usam uma classificação social para padrão de vida. Padrão de vida é classe média, classe alta, classe baixa. Esse geralmente é a classificação utilizada para quando se fala em padrão de vida. Qual que é o seu padrão de vida? Qual é o padrão de vida de fulano? O padrão de vida é de pessoa rica, de pessoa classe média, de pessoa pobre. Mas essa definição carrega uma abstração significativa. E em educação financeira, em finanças, não tem margem para muitas abstrações. Aliás, quase nenhuma abstração. Nós partimos sempre de definições lógicas, exatas. A partir daí, dessas definições, aí sim, nós começamos a fazer conjecturas, partindo do fato lógico. E padrão de vida também precisa ter um fundamento lógico. E aí eu vou trazer para você um conceito de padrão de vida. Mas anote aí, por favor, antes de padrão de vida, ou para você entender o padrão de vida e guardar isso na sua cognição, você precisa entender o que é LMR. LMR, que significa limite máximo de receitas. O que vinha a ser isso? Limite máximo de receitas é o seu limite atual de receita. Quanto que hoje você consegue produzir em todas as suas fontes de receita, quanto que no final do mês você consegue produzir? 5 mil reais, 2 mil reais, 10 mil reais. Você precisa parar, fazer o controle recorrente e analítico, o CAR, controle analítico e recorrente, e definir e encontrar qual que é o seu limite máximo de receita, aquilo que realmente cai na sua conta bancária no final do mês. Qual o montante? Esse é o seu limite máximo de receita. Para você que tem renda variável, que você trabalha com vendas, recebe comissões, enfim, bonificações, premiações, você deve, se existe uma recorrência, você faz uma média dessa camada que é variável e adiciona a sua camada fixa, para ter uma dimensão bem exata daquilo que acontece. Então, exemplo, se você ganha em média 300 reais por mês de variável, você pega o seu salário e adiciona mais 300 reais e você tem o seu LMR mensal, ok? Então, limite máximo de receita. Primeiro ponto que você precisa descobrir e ter a consciência. Bom, eu tenho, meu limite máximo de receita é 2 mil reais. Esse é o seu padrão de vida. Você precisa aprender a viver com 2 mil reais. Não faz sentido algum você viver acima do seu LMR, que é o seu limite máximo de receitas. Então, o padrão de vida de uma pessoa é exatamente aquele limite máximo que ela consegue produzir de receitas. E veja como faz sentido quando você evolui na sua prestação de serviço, como você entrega mais como profissional e como você aumenta o seu faturamento como empreendedor.
Se você não entendeu muita coisa sobre isso, eu tenho uma aula que fala exatamente onde eu abordei esse tema, onde você é uma empresa, você é um empreendedor. Então, a sua vida, o seu salário é faturamento do seu cliente. Eu tenho uma aula que fala mais sobre isso. Então, quando você consegue expandir o seu limite de faturamento, automaticamente te dá acesso a viver uma vida melhor, a aumentar o seu padrão de vida. Então o LMR, o limite máximo de receita, é igual ao seu padrão de vida. Se você consegue expandir o seu LMR, o seu limite máximo de receita, ou seja, ganhar mais, faturar mais, você também consegue aumentar o seu padrão de vida. É natural, quanto mais você consegue acessar de camada financeira, você aumenta o seu padrão de vida. Então você troca de carro, você começa a se alimentar com um padrão diferente, a vestir-se de uma forma diferente em função do seu limite máximo de receita. Sabendo disso, aí vem a grande sacada, é o grande conhecimento que muitas pessoas desconsideram. Porque existe uma premissa básica em finanças que as despesas, elas tendem a acompanhar as suas receitas. É aquela história de se você ganhar 1.000, você vai encontrar despesas para 1.000. Se você ganhar 5.000, você vai encontrar despesas para 5.000. Se ganhar 10.000, vai encontrar despesas para 10.000. É a tendência e acontece na prática com uma naturalidade que você com certeza deve perceber. O detalhe e o X da questão aqui é que muitas pessoas não conhecem qual é o seu padrão de vida, ou se conhecem, não se envolvem num contexto para realmente usar essa referência e extrapolam. Tem aqui o limite máximo, o LMR, e aqui o padrão de vida. Ou seja, existe um gap, uma lacuna de receita. Porque o cartão de crédito, os créditos, as possibilidades de utilizar crédito de terceiro faz com que você tenha a tendência a aumentar o seu padrão de vida, mesmo o seu LMR ficando no mesmo patamar. Eis aí o problema. Por isso que, enquanto educadores financeiros, nós buscamos desenvolver a capacidade, a cognição e a consciência financeira para que as pessoas consigam, primeiro, igualar o seu padrão de vida ao LMR. Em função de algumas dificuldades, é um desafio, sim, você igualar o seu padrão de vida ao seu LMR. Muitas pessoas hoje estão endividadas, muitas famílias estão endividadas. Significa que estão acima do LMR, o seu padrão de vida está acima do LMR. Então já é um desafio gigantesco você retornar para o padrão de vida, o LMR. Igualar o seu padrão de vida, todas as suas despesas, os seus gastos ao seu limite máximo de receita. Aquela história de fechar o caixa no final do mês zerado. Não sobrou nada, mas também não estou devendo ninguém. Esse é um desafio. Então, gastar menos do que é o LMR, aí já é um outro desafio, que exige organização, cuidado, controle e análise recorrente, conhecer muito bem as despesas, buscar soluções paralelas a decisões financeiras que são necessárias na vida da família, da pessoa, ter consciência de para onde está indo o dinheiro, de onde vem, se é possível aumentar o meu LMR, que é uma busca que nós temos enquanto educadores financeiros, é estimular as pessoas a melhorar a prestação de serviço, melhorar a vida, investir tempo na qualidade da entrega que, enquanto profissional, enquanto pessoas, elas fazem para as empresas e para os agentes, para fazer com que o LMR aumente. Porque gastar menos do que o LMR, o desafio inicial é 10%. É a regra do 10%. Organize a sua vida e dentro das suas receitas, 10% tem que ser para você deixar alocado lá na reserva financeira, que tem uma aula, se eu não me engano, a aula 12, nós falamos sobre isso. Então, é necessário, primeiro, romper esse limite de igualar o padrão de vida ao LMR, a receita máxima que você consegue atingir, e, no segundo momento, conseguir ajustar para que 10% das suas receitas seja poupado. Perfeito? Então, são três desafios, né? Primeiro, igualar o padrão de vida ao LMR, depois, conseguir evoluir para gastar menos do que o LMR, e depois ajustar a sua receita e as suas despesas a ponto de fazer com que
10% seja direcionado à sua reserva financeira. Assim, você vai estar usando o conceito correto de padrão de vida e conectar isso ao LMR. Então, padrão de vida é exatamente aquilo que você ganha nesse momento, é o seu limite máximo de receita mensal. E se você não tem essa consciência, o cartão de crédito estimula e é R$29 só de parcela, é só R$30 de parcela, e aí o seu limite é atingido, mas é só mais R$40 de parcela, e eu consigo pagar, e R$40 é pouquinho, mas você já deixou o seu limite máximo de receita para trás, é mais R$50, eu consigo pagar, é facinho, e aí daqui a pouco o seu padrão de vida está acima do seu limite máximo. É o momento que você vai lá e parcela a fatura do teu cartão, para conseguir caber no seu LMR, no seu limite máximo de receita. E por vezes, isso não é possível. E aí entra no ciclo vicioso e é onde as pessoas não conseguem mais sair. Então o LMR, limite máximo de receita, é um conceito fundamental para você analisar e adequar o seu padrão de vida. E aí nesse momento, obviamente, muito sacrifício. Provavelmente, talvez você tem um padrão de vida além, acima do seu LMR. E aí é necessário ajustar a alimentação, os hábitos, todos os serviços que tem contratados, então, uma série de questões, a educação dos filhos, uma série de questões que precisam ser consideradas, que são, sim, desafiadoras, que exigem muita consciência financeira e muito controle da vida financeira. Para saber ajustar, eu tenho que então acelerar, aumentar o meu LMR, não, eu preciso ajustar aqui as minhas despesas, dá para fazer isso. Consciência financeira, controle analítico recorrente, LMR, tem que usar esses conceitos todos para facilitar e melhorar o entendimento da sua vida e ajustar-se no caminho de melhores resultados financeiros. Se fez sentido para você, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se de algum momento gerou algum insight para você, inscreva-se no canal, faça esse conteúdo, né? Quando você dá o like, quando você compartilha, quando você se inscreve, o YouTube entende que de alguma forma existe valor nesse conteúdo e começa a distribuir para mais pessoas. Então patrocine esse conteúdo e fique bem, fique com Deus, controle a sua vida financeira e acompanhe a cada detalhe e seja o dono do seu destino financeiro. Até a próxima, fique com Deus, fique bem, até mais.